Boa noite, meninos. Dando continuidade no nosso conteúdo, a gente ainda vai continuar na geometria analítica. Só que antes da gente entrar na geometria analítica, no assunto que vai ser abordado, é importante a gente relembrar os determinantes. O determinante de uma matriz de terceira ordem, que a gente estudou semestre passado, né? E a gente vai resolver esse determinante, então, através da regra de Sarri, né? Que a gente já estudou isso no segundo semestre, né? Então, no caso, a gente já aprendeu que o determinante é um número real no qual a gente vai associar uma matriz quadrada, né? E aplicar algumas regras para chegar nesse número real, né? Então, determinante de uma matriz quadrada. Só que a gente vai estudar só o determinante da matriz de terceira ordem, que é o que a gente precisa para resolver os assuntos da geometria analítica, tá? Então, a gente só faz esse determinante de uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É a matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, tá? Se caso alguém quiser, eu posso mandar o vídeo explicando mais detalhado sobre os determinantes, tá bom? Então, no caso, para a gente resolver esse tipo de determinante, a gente tem alguns caminhos. Tem uma regra que é chamada regra borboleta, que eu acho ela um pouco confusa, tanto é que eu nem ensino para os meus alunos. A regra de Sarri, que é o método mais fácil, que ele não requer nenhum outro conhecimento, né? Só o da regra mesmo. E o teorema de Laplace. O teorema de Laplace, para a gente chegar nesse teorema, a gente tem que conhecer algumas outras coisas, que no caso é o cofator do elemento, né? E assim, ele é um pouco trabalhoso para uma matriz pequena, ele é mais utilizado em matrizes maiores, determinantes maiores, de quarta ou quinta ordem, né? Então, no caso, vamos lembrar como é que é a regra de Sarri. Aqui está explicando mais ou menos um passo a passo, mas eu acho mais interessante a gente já aprender, relembrar essa regra, já resolvendo o sistema, resolvendo o exemplo, né? Não o sistema, né? Então, no caso aqui, a gente tem o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Por que ela é quadrada? Porque ela tem 3 linhas por 3 colunas, né? Então, pela regra de Sarri, toda vez que eu for resolver esse determinante, eu tenho que ter 3 linhas e 3 colunas, né? Qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que a gente vai fazer é repetir as duas primeiras colunas à direita. Então, ó, linha horizontal, coluna vertical. Então, a gente vai repetir as duas primeiras colunas. Então, ó, 1, 2 e 2, 2, 5 e 5. Então, ó, eu repeti as duas primeiras colunas. Agora, a gente vai traçar 6 retas diagonais, sendo que 3 para o lado positivo e 3 para o lado negativo. Como é que é esse lado positivo e negativo? Vamos lembrar aqui. Os números reais, eles são divididos em duas partes. Uma parte que a gente chama positiva e uma parte que a gente chama negativa. Então, no caso, as setas que vierem para o lado positivo, a gente vai multiplicar os números e somar os resultados. As setas que vierem para o lado negativo, a gente vai multiplicar os números e subtrair os resultados. Então, a gente vai lembrar da reta numérica só para a gente lembrar dos sinais, se caso esquecer, né? Então, eu vou deixar até aqui em cima, ó. Para frente do zero é mais, para trás é menos. Então, vamos repetir aqui vamos traçar as diagonais. Primeira positiva, segunda positiva, terceira positiva. Então, aqui a gente tem o quê? As 3 retinhas positivas. Agora, vamos para as negativas. A gente vai multiplicar os números e somar os resultados de cá, multiplicar os números e subtrair os resultados de cá. Então, a primeira retinha positiva, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 8, 40. Segunda retinha positiva, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Última retinha positiva, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, aqui a gente tem o quê? As 3 retas positivas. Agora, vamos para as negativas. Tudo é mais, né? Então, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Segunda retinha negativa, mais vezes menos, menos. 5 vezes 6, 30 vezes 1, 30.
Última retinha negativa, mais com menos, menos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, o que que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o lado negativo. Então, ó, se a gente for observar aqui, esse 30 com esse 30 aqui, a gente pode cancelar, não pode? Porque vai dar zero. Então, o que que sobrou? 40 mais 24, 64. Menos 32 com menos 30, menos 62. 64 menos 62, 2. Então, o resultado desse determinante é 2. Então, pessoal, é isso aí que a gente vai fazer hoje. Na próxima aula que eu vou estar enviando um exercício, resolvendo determinante de uma matriz de ordem 3, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.